espíritas do Grupo Espírita Amor e Caridade da cidade vizinha de Comendador Levi Gasparian, instituição que hoje nós atuamos, cidade que estamos morando. Deixamos também um abraço àqueles internautas que nos ouvem nesse instante, nos veem, nos ouvem nesse instante, mas aqueles depois que terão também a oportunidade de ter acesso através da internet das reflexões que estaremos desenvolvendo com os nossos irmãos nesta noite. Ao chegar a esta casa, uma emoção muito grande envolveu os nossos corações. Comentei com a minha esposa que há 40 anos atrás chegávamos a primeira vez nesse salão e aqui nos defrontamos ainda com essas mesmas placas e encontramos na passagem de Kardec, nascer e viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei, a respostas, indagações que aquele jovem tinha por não concordar, por não conseguir compreender as injustiças sociais à luz dos dogmas da religião que abraçávamos naquele momento. A partir daquele dia, então, tivemos toda a nossa formação feita nesta casa, na Mocidade Espírita Bezerra de Menezes, e nesses 40 anos de movimento espírita, tenho certeza, nós conquistamos muito mais do que tínhamos a oportunidade de deixar nos corações dos nossos amigos. Então, retornar a esta casa, dividir nesta noite as reflexões com os nossos irmãos, para nós é uma alegria imensa. O estudo de hoje está no Evangelho, mais um convite do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Deste capítulo, nós vamos a apenas um tema, o dom de curar. O capítulo em si já é o menor capítulo do Evangelho. O capítulo em si já é o menor capítulo do Evangelho. Quando nós pegamos o dom de curar, é uma página apenas. Nós temos uma passagem de Mateus, depois um comentário de Kardec, num parágrafo apenas. Não há uma mensagem de nenhum dos espíritos. E aí nós paramos para pensar, o que será que nós temos para retirar de um texto tão pequeno, né? De uma temática abordada apenas por uma passagem do Novo Testamento e um comentário de Kardec. São dois itens. Primeiro, essa passagem de Mateus, em que o Cristo, falando aos seus apóstolos, indica-os: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. E logo depois, então, introduzindo essa temática, nós temos o comentário de Kardec, simplesmente nesse único parágrafo, onde ele chama a atenção, a orientação do Cristo de não se fazer pagar aquilo de que nada se pagou, ou seja, de não se cobrar por nenhum dos nossos dons que nós recebemos gratuitamente. E ele estabelece também qual é o objetivo, qual foi o objetivo do Cristo ao estabelecer uma missão aos seus apóstolos, aos seus discípulos, que era justamente levar alívio àqueles que sofrem e também utilizar dos dons como meio de propagação da fé. Então nós pensamos o que podemos retirar desse item tão pequeno, mas que eu espero que no decorrer das reflexões desta noite possamos perceber a importância dessa mensagem, a importância dessa indicação do Cristo não só aos seus apóstolos, mas também a todos nós. O que fizemos para refletir? Qual é a proposta que temos? Primeiro, nós vamos recuar um pouco nessa passagem da Boa Nova do Novo Testamento, onde em Mateus também ele escreve que Jesus vê as multidões. A quem Jesus estava vendo naquele momento? Será que apenas as pessoas que estavam ali ao seu convívio? Jesus é o bom pastor. Toda a humanidade terrena somos todos nós as suas ovelhas.
Quando Jesus assume a responsabilidade de ser o governador da terra, não só participando, como nos trazem essa informação, os Espíritos, não só participando da elaboração, da construção física desse orbe, mas assume ele também a responsabilidade pelo nosso processo evolutivo. Então, quando Jesus vê as multidões, ele não enxerga apenas a necessidade daqueles espíritos que estão ao seu lado. Ele enxerga e sabe de todas as nossas necessidades. Por quê? Porque todos somos parte dessa multidão. A multidão somos todos nós. Ismael Maciel comenta: a cada dia torna-se mais evidente a falta de horizontes na sociedade humana. Isso tem ficado muito claro a cada um de nós. Se pararmos um pouco para pensar as ações humanas nos nossos dias, vamos perceber o quanto já perdemos da estrutura moral, da estrutura ética da nossa sociedade. O quanto de confusão ainda as consciências estão vivendo nesse momento que todos nós sabemos, todos que estudamos a doutrina espírita, sabemos que é um momento especial no mundo de transição, de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde as nossas consciências estão sendo sacudidas, estamos sendo levados a pensar sobre as nossas atitudes, sobre os nossos sentimentos, em todos os dias, em todos os momentos. É um lugar e um tempo muito especial para as nossas consciências. Vivemos a sociedade do capital, a característica de aprimorar-se o imediato, de estarmos aprisionados ao imediato, à pressa, às pequenas questões do cotidiano, em detrimento a qualquer pensamento, a qualquer horizonte de eternidade, de espiritualidade. Nós vivemos, então, uma sociedade doente. Nós vivemos uma sociedade com depressão, nós vivemos uma sociedade com uma série de doenças do corpo e da alma, porque somos estimulados cada vez mais, estamos aprisionados ao imediato, à pressa, às pequenas questões, as questões de ordem materiais, aquelas que respondem às nossas viciações e às nossas inquietações. Mesmo aqueles que falam de eternidade, mesmo aqueles que falam de espiritualidade, muitos estão fazendo ou ludibriando a fé das pessoas e cobrando por milagres, e cobrando por uma missão, e cobrando por falar em nome de Deus, deixando de lado as preocupações de ordem de transformação das consciências e dos corações. É sempre a oferta de se resolver os problemas imediatos. Hoje nós recebemos de um companheiro na rede do Facebook um desenho, uma imagem muito interessante. É uma casa espírita, então tem uma porta em cima está escrito assim: dia de cura, de trabalho de cura. Aí tem aquela fila enorme. E na outra porta, dia do estudo do Evangelho, dia do remédio. Quase ninguém participando daquela reunião. Nós observamos isso também nas casas espíritas. Aquelas que têm uma proposta de trabalho, de cura, de orientação da mediunidade, em que se abre as portas, a frequência das pessoas, nós ficamos lotados, porque as pessoas estão em busca da solução dos seus problemas imediatos. Mas quando a casa espírita oferece o remédio, que são justamente as reflexões à luz da doutrina espírita, já que abraçamos para nós, quando adentramos a casa espírita, a doutrina como roteiro para as nossas vidas, esses dias nós temos uma frequência menor de pessoas. Por quê? Porque presos aos desejos imediatos, também os espíritas estão procurando as soluções mais fáceis para seus problemas. E ele continua dizendo: como dizia Saramago, somos todos cegos. Isso nos traz angústias, pois em algum lugar dentro de nós há uma intuição da eternidade, sim, porque nós somos espíritos eternos. Já estivemos várias vezes na eternidade, trazemos em nossa consciência interior a realidade da vida após a morte.
Para nós é angustiante muitas das vezes. E muitos são cegos a essa intuição. Muitos são cegos às diversas oportunidades que a vida nos consegue de perceber que existe algo mais além daquilo que nos aprisiona nessa vida material. Há uma sensação de imortalidade em choque constante com um jeito de viver que se limita ao superficial, preso a um sistema econômico externo e imperativo que cada vez mais nos estimula não só o consumo dos bens materiais, mas o consumo também dos prazeres materiais. E já está mais do que provado que isso não traz a felicidade. Porque se trouxesse a felicidade, não teríamos uma sociedade tão doente como a sociedade que nós estamos vivendo. Então Jesus, quando olha para as multidões, ele percebe seres humanos, suas ovelhas, com essas necessidades. Suas ovelhas são doentes, mas o Cristo prometeu estar junto a nós até que a última ovelha está no seu aprisco. Então é por isso que até hoje temos Jesus presente em nossas vidas e nesse instante, nesse momento, nessa oportunidade, através do Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Mais adiante, então, Jesus também em Mateus vai falar com os discípulos que, na verdade, a sua seara é grande. A seara aqui é um campo de trabalho. A seara aqui é um campo extenso de plantação de cereais. É um campo semeado, um campo de cereais, uma terra cultivada. São os nossos corações. O campo é enorme, mas é preciso de trabalhadores. É preciso trabalhar, é preciso fazer a colheita. É preciso que os cereais do bem e do amor possam nascer nos corações deste campo enorme que somos todos nós na humanidade. E aí o Cristo fala com seus discípulos, os trabalhadores são poucos. Realmente são poucos os trabalhadores até hoje. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua colheita. Esta é a oração que fazemos, esse é o pedido que o Cristo faz até os dias de hoje. Jesus, então, com aquela passagem de Mateus, envia os seus discípulos ao mundo, eles são lançados à missão. Nesse momento, naquela passagem de Mateus, nós vamos encontrar o texto aparecendo com os verbos no imperativo e no imperativo afirmativo. Então veja que os verbos no imperativo, eles soam como uma ordem, como uma missão, como um pedido, como um conselho, como um desejo. E quando ele diz aos seus discípulos, quando ele diz aos seus apóstolos, não nessa passagem, mas em outras passagens também, ide, pregai, curai, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, não possuais ouro, é porque ele percebe em seus apóstolos, seus discípulos, aqueles capazes de realizar essas ações. Ações essas que são os dons de curar, que Deus concede a cada um de nós vamos ver daqui a pouco. Então não apenas aos seus discípulos, mas aqui fica uma questão que nós precisamos pensar, que eu convido aos irmãos para pensarmos juntos. Jesus é o Rabi, Jesus é o Mestre. São várias as passagens no Novo Testamento que Jesus é chamado de Mestre. Aliás, é a única definição que ele aceita para si. Quando o moço rico o chama de bom, ele diz, eu não sou bom. Bom é o Pai que está no céu. Mas ele aceita a indicação de mestre, porque a sua proposta, toda boa nova, é uma proposta pedagógica, é uma proposta de educação, que vai interferir, vai influenciar diretamente as nossas consciências. Por isso é uma proposta pedagógica. Então entender por que o Cristo é o mestre, buscando também no Livro dos Espíritos, onde o Kardec comenta que é aquele espírito de maior envergadura que já esteve entre nós, mas que é modelo, colocando claramente que nós podemos também chegar na condição do Cristo. E ele mesmo disse, quando apregoou, se tivéssemos fé
poderíamos fazer o que ele fez e muito mais. Então ele também estabelece a sua condição espiritual como uma condição que todos nós podemos alcançar. Mas todo mestre tem seus discípulos. E será que nós já estamos na condição de discípulos de Jesus? Então ali a condição de rabino é fácil entender por que o Cristo era o mestre. Mas o discípulo é o estudante, é o aprendiz. Quem estuda, estuda apenas uma vez na vida? Nós temos a nossa amiga ali, professora, sabe que até hoje, para dar aula, a gente tem que estudar. Não é verdade? Temos que estudar sempre. Qualquer profissional que deseja ser um bom profissional, está sempre atento às coisas novas, às novas informações, aos novos conhecimentos. E nós, enquanto os filhos de Deus, enquanto os discípulos de Jesus, temos que estar sempre estudando. É aquilo que falamos no início. Nós temos as oportunidades, não só na casa espírita, mas hoje também é possível levarmos a doutrina espírita para dentro das nossas casas, através da internet. Alguns companheiros estão nos assistindo agora. O vídeo das palestras de hoje, de todas as palestras que têm sido realizadas nesta casa, fica à disposição de qualquer pessoa no YouTube. Eu posso assistir, eu posso ouvir músicas espíritas, eu posso acompanhar uma radionovela de livros espíritas hoje pela internet. Então é possível e é necessário, se desejarmos ser chamados de discípulos do Cristo, é necessário que a gente dê continuidade aos nossos estudos. O discípulo é aquele que quer saber o que o rabino sabe. Então é preciso estudar, é preciso estar diante das reflexões sobre as obras, sobre os ensinamentos, sobre as atitudes daquele que se coloca como mestre. Ser como o rabino e principalmente fazer o que ele faz. E como eu disse aqui, o próprio mestre estabeleceu que nós podemos fazer tudo aquilo que ele faz. Discípulo significa aquele que aprende, apóstolo, aquele que é enviado. Quando Jesus chamou as pessoas para colaborar com a sua missão, antes de tudo, Jesus chamou-as para estar com ele, isto é, para ser seus discípulos, aprender de Jesus aquele que ele era, a sua mensagem, a boa nova, ser como ele, aprender dos seus ensinamentos. Assim são os discípulos e assim são os apóstolos. Os apóstolos normalmente são chamados para missões. Se perguntarmos aos nossos irmãos no movimento espírita, quem realmente entendemos ter sido apóstolo do Cristo e que serve de exemplo para todos nós? O nosso querido Chico Xavier. Esse foi apóstolo do Cristo. Este viveu o Cristo e os seus ensinamentos em sua vida. Se muitas das vezes achamos que o Cristo está num patamar difícil de ser alcançado, distante, não convivemos com ele, nós tivemos muito próximos de nós a figura do Chico Xavier, temos a figura do Divaldo Pereira Franco, a mostrar a cada um de nós que é possível, ao escolhermos Jesus como mestre, realmente é possível ser seus discípulos e ser seus apóstolos. Esse é um convite, esse é um chamado a todos nós. Então, depois dessa reflexão, como poderíamos responder o que é preciso fazer para sermos discípulos ou apóstolos de Jesus? E aí é o próprio Cristo que responde quando lhe diz: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, se somos seus discípulos e recebemos, todos nós recebemos o dom da vida e tantos outros dons que trazemos nessa existência, também somos aqueles convidados a vivenciar os dons da cura. Todos nós podemos falar, todos nós podemos consolar. Então, o ide é contrário realmente à apatia e à inação. O pregai significa proclamar em voz alta, tornar público, levar a mensagem ao mundo e às pessoas através das palavras e das ações. Esse comando não combina com o silêncio, não com o sussurro. E muitas das vezes nós trazemos esse dom e podemos dividi-lo, por exemplo, como doutrinadores numa reunião mediúnica, como divulgadores da doutrina espírita, como orientadores dos jovens ou orientadores na evangelização.
e nós ficamos no sussurro, e nós ficamos no silêncio. A casa espírita nos oferece sem número de oportunidades consolar aqueles aflitos que chegam na casa, pedindo uma orientação, pedindo um apoio, pedindo um carinho. Então não cabe também a nós, discípulos de Jesus, permanecermos no silêncio ou falar apenas através de sussurro. É preciso falar em voz alta, porque conhecimento nós temos, capacidade nós temos. E quando não temos, quando achamos que não temos a condição de falar, a Casa Espírita nos oferece a oportunidade de estudar e aprender como fazer. Cursos de evangelização, cursos de oradores, mas às vezes nos limitamos apenas ao sussurro, ao silêncio, à inatividade. O Cristo também pediu: limpai os leprosos. Significa que é preciso abraçar pessoas excluídas pela sua condição. Os leprosos eram aqueles que eram abandonados em vales, que quando chegavam nas cidades em busca de alimento, as pessoas se afastavam com medo daquela doença. Quantos vivem hoje na sociedade em que a sociedade faz questão de excluir, faz questão de colocar à margem da sociedade? São aqueles em condição de miséria social, e não falamos apenas na miséria social econômica. Existe a miséria social do comportamento, dos distúrbios da mente. Abraçar os doentes do corpo e da alma, ajudando-os a limpar de suas dores. Aqui cabe pensarmos nos diversos preconceitos que existem ainda hoje no nosso mundo. Não cabe ao espírita nenhum tipo de preconceito. Não cabe ao espírita negar nenhum abraço, nenhuma ajuda, principalmente aqueles que sofrem, principalmente aqueles que são considerados pela sociedade como leprosos, ou seja, que devem ser afastados, que devem ser colocados à margem. Jesus nos convida a ir limpar os leprosos, abraçar essas pessoas, ajudá-los a curar as suas doenças do corpo e da alma. Ele fala do ressuscitai os mortos. Significa despertar a centelha da vida que há dentro de toda pessoa humana. E quantos que estão andando por esse mundo, que estão mortos, são verdadeiros vivos na matéria, mas mortos nos seus sentimentos, nas suas doenças. São os desarmonizados, são os desequilibrados, são aqueles que vivem a depressão, que vivem tristezas profundas. Às vezes são companheiros, são pessoas do nosso convívio, que a gente não consegue parar para conversar e perceber o quanto de dor e de sofrimento há no coração daquela pessoa, porque somos aqueles que estão apressados, que estão presos às nossas próprias preocupações, que egoisticamente vivem no mundo. Então, ressuscitar os mortos não é retirar aqueles que já desencarnaram e trazê-los à vida, porque isso é contrário à lei divina. Mas realmente é despertar a centelha da vida que há dentro de toda a pessoa humana. Existem muitos que estão mortos para a realidade do espírito. Existem muitos que estão mortos para a realidade da vida eterna. E cabe a nós sermos aqueles discípulos que também estarão agindo para ressuscitar essas pessoas e mostrar a elas que existe muito mais do que apenas os prazeres materiais que não nos trazem a felicidade. Então, se somos discípulos de Jesus, não podemos negar a eles esta oportunidade. E mais ainda, nos orienta Jesus, nos indica Jesus como missão, como trabalho, como atividade. Expulsai demônios. Aponta para a libertação de tudo que nos aprisiona dentro da caverna do ego. Quantos, mas quantos estão aí na sociedade que estão presos no egoísmo, que estão presos no orgulho? São aquelas pessoas que estão presas no ódio, que não conseguem perdoar. São aquelas pessoas que estão presas na sensação de culpa, que não conseguem viver o auto-perdão.
São os demônios das nossas consciências que nós devemos expulsar e ajudar a expulsar também das consciências de todas essas pessoas. São esses os demônios. Não são apenas aqueles que se posicionam na nossa vida como obsessores, não. Esses são aqueles que, quando Jesus nos orientou que antes de desencarnar nós pudéssemos lá reequilibrar as nossas relações com eles, nós não o fizemos, eles nos reencontraram. Mas o que cabe expulsar de nós e ajudar a expulsar da consciência de outras pessoas são os nossos demônios interiores. São aqueles que ainda nos afligem, são aqueles que ainda nos inquietam. E por fim, Jesus também diz: não possuais ouro. É outro imperativo do desapego aos bens passageiros. E não falamos aqui apenas dos bens materiais, mas principalmente das paixões e dos vícios que ainda nos aprisionam nessa vida. Então vejam que encontramos lá nesse pequeno capítulo do Evangelho, em 2 pequenos textos, o de Mateus, como nós vimos, e o comentário de Kardec, muito mais do que apenas pensar que ao falar dai de graça, o que de graça recebeste, estamos falando do dom da mediunidade. Porque é assim que é a abordagem normal, quando se fala dessa passagem, de mostrar que através do dom da mediunidade nós vamos atender as pessoas e que não deve ser cobrado. Mas estende-se essa reflexão a todos esses imperativos que são convites, que é a missão, que é a solicitação, que é o conselho que Jesus faz a cada um de nós que nos colocamos como seus discípulos. E todos nós temos a capacidade, a condição de atuar em pelo menos uma dessas áreas de atendimento às nossas consciências e à consciência do próximo. Basta sairmos da inanição, basta sairmos do silêncio, basta sairmos dessa prisão que muitas das vezes nos permitimos. Sobre esse trabalho temos em Romanos também, portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Quando nós falamos com os nossos irmãos, no início, alguns aqui não estavam, que é uma alegria estar nessa casa, porque aqui começamos o nosso trajeto, a nossa caminhada no movimento espírita. 40 anos adentrávamos nesta casa, tivemos a oportunidade de conhecer e conviver com o seu Zé Cerqueira, com o seu Desalma, com o Zé Carlos, com o Marilson, de tantos outros companheiros e irmãos que moram no nosso coração e que fazem parte da história desta casa. Um dos dons que Deus nos concedeu, não que nos coloquemos como os grandes oradores no movimento espírita, mas um dos dons que assumimos nesse trabalho foi justamente de conversar com os irmãos sobre a temática espírita. E temos caminhado por várias casas espíritas e várias cidades, e cada vez que temos a oportunidade de refletir qualquer tema à luz da doutrina espírita, lembramos daquilo que o Falcone nos diz, que os primeiros ouvidos que ouvem as nossas palavras são os nossos. Então tivemos na oportunidade do exercício desse dom de falar, deste dom de comunicar, deste dom de conversar com as pessoas, tivemos a oportunidade de aprender muito mais, com certeza, do que concedemos a oportunidade de aprendizado aos outros. Então são 40 anos em que estamos tentando usar de um dos dons, e todos nós temos diferentes dons, de acordo com a graça que Deus nos deu. Então, se temos essa possibilidade, nos negamos, devemos pensar com carinho. Retornando então àquela passagem inicial dessa parte, desse tema, desse capítulo tão pequenininho, onde curai os enfermos, eu queria chamar a atenção quando, no comentário de Kardec, ele estabelece: não se deve cobrar por aquilo que nada se pagou. Realmente nós não pagamos por nenhum dos dons que nós recebemos, seja o dom da oratória, seja o dom da mediunidade, seja o dom de abraçar, seja o dom de doar boas energias, seja o dom de ser
espelho do bem, seja o dom de ser exemplo do amor e da caridade, não devemos cobrar por aquilo que nada se pagou. Mas esse cobrar também está muito atrelado às questões de ordem material. Até porque existe, infelizmente, e aqui não vai nenhuma crítica, existe uma série de companheiros também do movimento espírita, porque já tivemos casos nesse sentido, mas fora do movimento espírita, em outras religiões, que realmente cobram por aquilo que oferecem, e muitas das vezes o que oferecem vai muito longe da verdade do que executam, cobram pelo dom da graça de Deus que eles receberam. Cobram pelos milagres, cobram pelo que falam, cobram pelo atendimento. Isso também ocorre no movimento espírita. Mas também vai mais do que apenas cobrar pelas questões de ordem financeira. Vai também cobrar, não devemos cobrar pelo reconhecimento de nossas ações. Muitas das vezes nós atuamos e no íntimo esperamos dos nossos irmãos, esperamos da espiritualidade um reconhecimento. Durante muito tempo era comum no movimento espírita, os companheiros que trabalham na assistência social, na oratória, na mediunidade, sempre comentando das questões relacionadas ao bônus horas, que André Luiz fala no Nosso Lar, que nós interpretamos, precisamos voltar lá para estudar, porque a grande maioria interpreta de forma equivocada, e o desejo que todos nós temos de estar no nosso lar, não é verdade? Depois da obra de André Luiz, pelo menos no meu tempo, lá atrás, era um tal, tomara que eu desencarnar, eu vá para o nosso lar. Tomara que eu desencarnar, nossa, eu estou aqui na casa espírita, eu frequento a casa espírita, eu faço isso, faço aquilo. E quantas das vezes nós vemos a casa espírita participando das reuniões mediúnicas, deixamos o nosso nome na prece e aquilo que nós desejamos não acontece, e aí nós cobramos da espiritualidade uma resposta. Não, eu vou à casa espírita, eu coloquei meu nome lá na reunião mediúnica, eu coloquei meu nome no livro de preces e nada mudou. Então nós também estamos cobrando um retorno por aquilo que nós estamos fazendo. Então é também uma recompensa, é também uma forma de atuarmos desejando algo em troca. Então as nossas ações de caridade, as nossas ações de amor, elas não devem ter de forma nenhuma esse desejo, esse retorno. E muitas das vezes nós nos tornamos tão inapropriados. Uma vez um companheiro nosso, Miguel Pereira, Vanderlei Chaves, ele contou uma história. A casa espírita que ele frequente e dirige, foi dirigente, em Governador Portela, é uma casa muito bonita, porque tem um jardim muito grande na entrada. Então, naquele dia era o dia de assistência social, e aí as crianças, os adultos ficavam ali no jardim, tinha atividades. Num determinado momento, chegou uma senhora, e lá do portão ele diz assim: olha, Vanderlei, chamou a atenção do Vanderlei, que estava lá na outra ponta. Olha, eu estou trazendo aqui esse feijão, estou doando para o centro, porque não consegui, na panela de pressão, não consegui de jeito nenhum cozinhar esse feijão, então estou trazendo aqui para você dar para os pobres. A Vanderlei pensou: nossa, né, coitado dos pobres, que às vezes não tem nem panela de pressão, não serviu para ela e serviu, né, para outro. E muitas das vezes nós achamos que isso é caridade. E aí queremos um retorno dos amigos espirituais. Quantos deixaram uma casa espírita porque não tiveram o retorno dos seus desejos, dos seus pedidos? Então você não está cobrando por um dom? Está cobrando. Eu evangelizo porque eu quero benefício? Eu atuo na casa espírita porque eu quero benefícios? Eu venho aqui à reunião, o maior benefício é o conhecimento. É a oportunidade de estarmos com esses amigos espirituais que nos abraçam aqui quando nós chegamos e nos concedem as vibrações que nós merecemos e que nós precisamos. Então, cobrar também não está apenas no processo, como está aqui no texto, de comércio e especulação, mas também quando nas nossas ações, no fundo, nós desejamos ter um retorno. E aí, quando colocamos essa questão relacionadas à mediunidade, é claro de estabelecer no Espiritismo que a mediunidade tem como objetivo a promoção espiritual, pessoal e do semelhante.
e que é preciso o desinteresse em qualquer manifestação de nossa parte como representantes da doutrina espírita. Isso não tem discussão. Isso não tem discussão. Que todos que são médios colaboram ou no passe, ou nas reuniões de vibração para o enfermo, ou nas reuniões mediúnicas, sabem que o dom que receberam nessa existência, de poder lidar com o fenômeno mediúnico em benefício ao próximo, é principalmente o benefício a si mesmo. É principalmente o benefício a si mesmo. Porque você está tendo a oportunidade de fazer o bem, e quando nós fazemos o bem, nós fazemos o primeiro beneficiado, somos sempre cada um de nós. Então, por isso que Kardec não discute muito essa questão, e ele estabelece e coloca, como nós vimos no início, que também essa tarefa é uma tarefa de aliviar as pessoas e de propagar os ensinos de Jesus. Então, se todos nós recebemos o dom, por menor que seja a atuação, se a minha atuação é na casa espírita, se a minha atuação é dentro do meu lar, nós já estamos cumprindo a tarefa, a missão que Jesus estabeleceu a cada um de nós e que é extremamente importante para nós, para as nossas consciências, para as nossas vidas. Porque também fazemos parte dessa multidão que nós falamos no início e que ainda sofre com as inquietações, com as dificuldades, com as imposições da vida. Antes de encerrarmos, queríamos falar um pouco da autocura. Qualquer um daqueles dons de cura que estávamos vendo antes é também para nós um processo de autocura, porque estamos fazendo bem. Todo bem reflete primeiro em cada um de nós, isso é importante. Mas vamos lembrar rapidamente Joana de Ângeles, no livro Plenitude, que ela estabelece 4 passos para a autocura. Atuar pelo pensamento. Quando nós lemos essa proposta da Joana de Ângeles, nós pensamos assim, por que atuar pelo pensamento? Aí nos lembramos que todos nós, em verdade, somos aquilo que pensamos. Concordam? O que somos em verdade é aquilo que nós pensamos. E o pensamento tem uma força muito grande. O pensamento atrai, o pensamento cura. O pensamento estabelece no nosso entorno as imagens que os espíritos nos acompanham, está lá na lei dos fluidos, na Gênesis. Nós criamos imagem que os espíritos vão encontrando aquilo que vai no nosso íntimo. Então muitos desses irmãos se aproximam de nós por afinidade com os nossos pensamentos, com os nossos desejos. Verdadeiramente todos nós somos aquilo que pensamos. Então é preciso atuar de forma positiva. Miramês, escrevendo pelo médium João Nunes Maia, ele diz que o pensamento é o chuveiro da alma. Quer dizer, que tudo que pensamos passa primeiro por nós, influencia-nos primeiramente. Então muitas das doenças físicas, elas surgem em nossos pensamentos. Então a proposta de autocura é extremamente importante e começando através da vigilância dos nossos pensamentos. O segundo passo seria sintonizar com Deus. Mas o que é sintonizar com Deus? Será que é apenas no hábito da oração matinal ou da oração que fazemos antes de dormir? Ou será que a sintonia com Deus seria criar um hábito de em todos os momentos estarmos buscando elevar os nossos pensamentos ao Criador? Nos momentos de dificuldades, nos momentos de felicidade, no momento em que estamos atendendo alguém, nos momentos que nos confrontamos com alguma daquelas tarefas dos dons de curar, é criar uma intimidade com Deus. Essa é uma proposta que Joana de Ângeles nos traz e que é extremamente importante para o nosso equilíbrio. Criar uma intimidade com Deus. Quando criamos uma intimidade com Deus, nós fortalecemos a nossa fé.
E ao fortalecer a nossa fé, nós temos muito mais facilidade de transpor as dificuldades da nossa existência, de superar aqueles momentos de maior equívocos, os momentos de maior dificuldade, aqueles que são frutos, são os efeitos das ações que nós tivemos. Então pensemos realmente nessa proposta da Joana de sintonizar com Deus. Cuidar do corpo físico, nós sabemos que é extremamente importante. Evitar tudo aquilo que nos faz mal fisicamente. E aí estão presentes não só as viciações de ordem material, mas também as paixões e as viciações que nos levam a uma série de dificuldades, a uma série de doenças físicas. Então não é só fazer exercício, mas evitar todo e qualquer pensamento, evitar todo e qualquer mal que vá nos influenciar a alma, vai nos adoecer a alma e conscientemente e consequentemente, me desculpem, vai adoecer o corpo físico. E aí cultivar a caridade. Todas as ações nesses dons de curar que nós tivemos dividindo com os nossos irmãos, todas elas fazem parte da caridade. Porque a caridade é a expressão do amor. E o amor é o sentimento maior que existe em cada um de nós. Nós somos filhos de Deus, nós trazemos essa chama dentro de nós, e o processo de evolução é o processo de exteriorização desse sentimento. Então o impositivo, a missão, o conselho, a orientação do Cristo para nós no dom de curar é o dom do amor, é o exercício do amor. Exercício de amor que vai ajudar a libertar o próximo, mas principalmente, como nos orienta aqui Joana de Ângeles, vai nos ajudar no trabalho de autocura, de superação das nossas próprias imperfeições, das nossas próprias dificuldades. E essa imagem nos lembra do filme Nosso Lar, de André Luiz, quando num determinado momento lhe é aplicado o passe na região enferma que levou ao desencarne do seu corpo físico, mostrando para nós os impositivos da atuação no bem, através da mediunidade, através do amor, através da aplicação do passe, através da atuação em qualquer dos dons de cura que possamos agir e fazer no nosso dia para com o próximo e para com nós mesmos. E aí há uma última frase que trazemos para as nossas reflexões. Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas. É escolher novas respostas para as velhas questões até hoje não resolvidas. E nós, espíritas, temos um grande benefício. Nós temos a doutrina espírita. Mas temos que andar um pouco mais para frente. Temos que sair da superficialidade que muitas das vezes nós nos atemos às informações superficiais e realmente, como discípulos do Cristo, nos propor a aprender sempre. Aprender e atuar. É isso que nós refletimos, são esses pensamentos que retiramos lá. Assim que for possível, chegue em casa, abra o Evangelho, nesse capítulo, no capítulo 26, e vocês vão abrir uma página só no dom de curar, mas é isso que vamos encontrar lá. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês, que Deus nos abençoe a todos.